Vamos abrir nossas Bíblias no texto de Romanos, capítulo 3. E convido a igreja que se coloque em pé, em reverência às palavras do Senhor. Romanos, capítulo de número 3. Lerei apenas o verso de número 5. Romanos 3, 5. Minha tradução, a minha versão diz assim: mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? E falo como homem. Certo que não. Amém? Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? E eu falo como homem? Claro que não. E essas são as palavras do Senhor. Com a sua Bíblia aberta, você pode se assentar. Querido Deus, nesta manhã nós queremos ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, ao nosso coração. Começar em mim, Deus, que possamos sair daqui transformados, renovados pela Tua palavra. Possamos sair daqui, ó Pai, como instrumentos Teus. Queremos ouvir a Tua voz no meio de nós. Fala ao nosso coração. Responde os anseios do nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Texto de hoje, Romanos 3, e fica como reflexão toda a leitura do capítulo 3. Essa é um convite a conhecermos e nos aprofundarmos no livro de Romanos e os temas dos quais esta carta trazem para nós. Às vezes parece alguns assuntos delicados, alguns assuntos fortes. Às vezes você fala, o pastor bateu hoje, né? Não é a palavra, viu gente? É Romanos e a gente só está dando sequência. Aliás, é Romanos até o final do capítulo, para não ter dúvida que não é mensagem encomendada. É Romanos que fala para nós. É a realidade das nossas vidas sendo iluminadas pelo texto sagrado. Texto de Romanos, capítulo 3, fala de alguns pontos, alguns assuntos que eu quero discutir com vocês, eu quero pensar com vocês, dos quais também Deus falou também ao meu coração. É bem verdade que tinha uma certa valorização dos judeus em relação à palavra. O povo judeu era um povo que era então sim considerado o povo de Deus. Até porque Deus faz uma aliança com eles atrás. Fala para Abraão que olha, você vai ser um pai de incontáveis filhos como são as estrelas no céu. A sua descendência vai ser incontável. E a palavra de Deus, ela se faz presente na vida do povo, porque o povo também compartilha dessa palavra, leva um para o outro, pela tradição oral, dizendo e compartilhando. Depois, quando tem capacidade da escrita, vai um escrevendo para o outro, e a palavra chega até nós, graças ao trabalho dos judeus, e não podemos desprezar. É um povo, irmãos e irmãs, que recebeu a palavra de Deus, e coube a este povo compartilhar conosco. Agora, penso eu, se os judeus fossem um povo egoísta, que não tivessem compartilhado da palavra, ficassem apenas com eles, talvez nós não teríamos acesso à Bíblia hoje. E só temos porque eles compartilharam. E agora, fazendo um rápido comparativo conosco, a palavra de Deus só será conhecida por outras pessoas, por outras gerações, se nós hoje pregarmos.
se nós hoje compartilharmos, se nós não falarmos de Jesus para outras pessoas hoje, na frente outras pessoas não conhecerão deste Evangelho. A mesma responsabilidade que os judeus tiveram lá atrás de compartilhar a palavra, hoje está em nossas mãos. Amém? Precisamos receber. Repita comigo. Receber. Receber. Amém. Depois eu tenho um café, tá, gente? Receber. Receber. A bênção de Deus. Nós vamos receber a bênção de Deus. Todo mundo quer a bênção de Deus. Se eu perguntar aqui quem quer a bênção de Deus, certamente você vai levantar a mão. Mas precisamos receber a bênção de Deus e precisamos compartilhar dessa mesma bênção de Deus. Amém. O tema central do texto de hoje fala da justificação, fala dos justos. O que é ser justo, pastor? É ser justificado. O justo é aquele que ouve. Apenas são estes 3 pontos que eu vou falar com você hoje. Ouvir. Amém? Ouvir. Praticar. O que? Amém. A palavra. Somos justificados quando ouvimos a palavra de Deus. Ouvimos com o sentimento de escutar. Não entrou no ouvido e sai no outro. Mas fica no seu coração a palavra do Senhor. Nós não somos justos porque Jesus somente e pelo ato salvífico ele se entregou por amor por nós. Não, está tudo certo. Ele já pagou o preço, já sou justificado, então está tranquilo, né? Não! É o que Cristo fez por mim, mas pelo que eu também faço por Deus. Vou repetir, não é só pelo que Ele fez por mim, mas é como também eu reconheço esse ato salvífico de Jesus na minha vida. É ouvir e é praticar. Não é um ato isolado. Ele fez lá, o preço já está pago, está tudo certo. Né? Como se você entra num restaurante, entra lá, come à vontade, vai embora, já está paga a conta, não precisa fazer nada. Não! O preço foi pago por Jesus, o sangue do Cordeiro foi derramado, mas é preciso que cada um de nós possamos também ouvir e praticar a palavra de Deus. Não somos perfeitos diante de Deus. E eu não quero que você saia aqui dessa manhã, ou após assistir esse vídeo, achando que você é perfeito diante de Deus. Porque não somos. Aliás, todos nós somos pecadores. Todos nós, sem exceção. Nenhum ser humano aqui na terra, senão Jesus, sairá daqui sem cometer pecado. Só pelo simples fato de pisarmos aqui nessa terra somos pecadores. Mas somos justificados pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Quando Deus ele olha assim para nós, Ele não vai olhar o nosso pecado, mas Ele vai olhar o sangue do Cordeiro derramado na cruz. Foi Jesus que purificou a sua vida. Você está justificado por Jesus. Ele vai ver Cristo em você. Pecamos, mas somos justificados. Somos devedores, mas somos justificados quando reconhecemos o amor de Jesus por nós. O versículo 5 fala da justiça de Deus. O texto que eu escolhi nessa manhã para a leitura. A justiça de Deus. Né? E aí parece que é um Deus ruim. Olha como Deus vai punir as pessoas, né? Mas o que não deixa e não pode passar batido é que, na verdade, é como nós agimos diante desse Deus.
Quando nós nos deparamos com as palavras do Senhor e queremos fazer do nosso jeito. Eu sei que eu tenho que fazer isso, eu tenho que perdoar, tenho que amar, mas eu não consigo. Isso não é para mim. Eu sou diferente. Eu sou cheio da razão. Os adolescentes, os jovens que estudaram de manhã, depois você conversa com eles, eles vão te falar porque eu falei isso agora. Não, eu não. Precisa perdoar. Mas quem errou foi ele, foi ela. Eu não vou fazer nada. Eu vou lá e pedir perdão. Não. E aí depois reclama se Deus, te condenar para o inferno, porque na verdade não é Deus que castiga, É você que não aceitou a palavra. Você que abdicou, Não. Então não é Deus que é ruim, você que foi ruim. Você que foi rebelde na palavra de Deus. Pois se entende com ele, não comigo. Deus vai ser injusto com a sua ira? Lógico que não. Deus é justo. Nós é que somos injustos diante de um Deus grandioso, de um Deus misericordioso, de um Deus bondoso. Então, quem aceitou a Jesus, aqui não vou entrar no mérito se nós temos condições de aceitar alguma coisa ou não da parte de Deus. Então, entenda como melhor soar o coração, se você aceitar ou se você reconhecer a Cristo Jesus, e aí o efeito dando o mesmo. A justiça de Deus na sua vida, ela não será injusta, porque você se dobrou à vontade de Deus e deixou de fazer a sua vontade. Quem não aceita a justiça de Deus, ou quem não reconhece a justiça de Deus em sua vida, aceita a sua própria justiça, a sua própria vontade, e por conta disso vai ser condenado por aquilo que faz o que fez, ou porque deixou de fazer. Porque a partir do momento que o parâmetro não é mais a palavra de Deus, a partir do momento que o parâmetro não é mais a vontade do Senhor na sua vida, você vai começar a fazer tudo que não é da vontade de Deus, e vai se afastar da vontade de Deus a cada vez mais. Não tem um meio termo, não tem uma terceira via de opção nesse plano sensível aqui na Terra. Ou somos de Deus, ou não somos. Não tem como ficar em cima do muro. Na política você pode, mas aqui na casa de Deus, nas coisas do Senhor, não podemos. Não tem uma terceira via, não tem uma terceira alternativa. Não existe um caminho que vai ser nem a vontade de Deus, e nem a sua vontade nenhuma, não. Ou é a vontade de Deus, ou não vai ser a vontade de Deus. E a partir do momento que você trilhar aquilo que não é do Senhor, todas as outras coisas serão consequências da sua decisão. Simples assim. Quem gosta de matemática? Matemática, 1 mais 1 é 2. Não é pode ser 2. Talvez será 2. Não é 2. É exato, é preciso, é pontual. E a palavra de Deus também. Ou é ou não é. Sim, eu aceito o Senhor Jesus. Sim, eu reconheço a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Beleza. É caminhar de acordo com aquilo, o que Ele espera de cada um de nós. Não aceito, não quero, você vai se apartar da vontade de Deus, mas vai fazer aquilo que lhe agrada. E a partir daí você vai colher as consequências de Deus? Não é. Aí não é Deus, aí não pode falar que Deus é ruim. Não pode falar que Deus não foi bom com você. Não pode falar, nossa, como Deus é ruim, Não. É você que tomou as decisões. Você que escolheu um caminho diferente, uma alternativa, um atalho. Grava aí no caderno, no celular. Para chegar ao céu, não tem atalho. Grava isso no coração. Para chegar ao céu, não tem atalho. Amém. Eu quero a bênção de Deus. Amém. Amém. Eu quero a bênção dele. Como padrão, nós acabamos, por natureza, julgando as pessoas. Aquele, aquela.
o olhar cristão não é para julgar o mundo, é para julgar a si próprio. Na medida que eu julgo alguém, eu automaticamente estou me condenando. Olha aqui comigo, na medida que eu estou condenando alguém, julgando alguém, eu estou me condenando. Deus, Ele conhece o nosso coração e nós temos que conhecer também a sua lei, a sua palavra. A palavra tem que estar no coração de nós todos os dias. Quem aqui é preciso e sabe me responder quantos dias tem no ano? Depende. Não, no ano normal. 365. Sabe quantos capítulos tem a Bíblia? Aí já força a amizade, né? 1189 capítulos. Quem é bom de matemática aí na calculadora do celular vai dividir 1189 e vai dividir por 365. E me fala quanto deu aí. Pode falar. 1189? 1189 dividido por 365. Quanto que dá? Então, número 3, 2, 5, 7, 5, 7, 4, 24. Antes da vírgula. 3. 3 capítulos da Bíblia por dia para você ler a Bíblia inteira. No ano. Conhecer a vontade de Deus. Para não ser essa dízima periódica que a Valéria falou, pode ler 4. E antes de um ano você leu a Bíblia inteira. A palavra do Senhor, ela tem que estar no nosso coração. E para ela estar no nosso coração, nós temos que ler, nós temos que conhecer. Nós temos que saber aquilo que norteia a nossa fé. Ou eu vou falar de uma coisa que eu não sei. Né? O resumo é então a lei. E quando eu falar lei, você entende que é a palavra. Então, devemos nortear a nossa vida pela palavra de Deus. O cerne da lei, dos 10 mandamentos é amar a Deus acima de todas as Coisas. e amar ao próximo como a... Eita, não ouvi. Peraí. Amar a Deus acima de todas As coisas. e amar ao próximo como? A ti mesmo. Aí fica difícil, né? E aí, se você vai procurar na oração do Pai Nosso, daí acho que fica mais complicado ainda, né? Porque daí Jesus fala assim, né? Perdoar os meus pecados assim como eu perdoo os meus devedores. Olha só o que você está falando. Eu acho que é até por isso que algumas igrejas não falam mais a oração do Pai Nosso, porque é tão forte que fala assim, eu vou pedir perdão dos meus pecados para Deus, para aquele que já sabe o que som do meu coração, sabe o que eu penso, antes que a palavra saia da minha boca, ele já sabe o que eu vou falar. Perdoa os meus pecados assim como eu perdoo os meus devedores, mas ele sabe se eu perdoo as pessoas ou não, se eu amo o próximo ou não. Até engasga na hora de falar a oração, até esquece a passagem. Não é o poder da fé que nós temos em Deus que nos salva, é o poder de Deus. Eu vou repetir, não é o poder da fé, da sua fé que você tem em Cristo Jesus que salva você, mas é o poder de Deus. Não é aquilo que fazemos, não é aquilo que deixamos de fazer, mas é o que temos que entender é que o ato salvífico em nossas vidas é Cristo Jesus. Não é os nossos méritos. Não é porque somos bons, né? Olha como que ele é crente, né? Não. O que salva é Jesus. Amém? Aí tudo bem? Nós temos que ficar ligados em Deus, né? Porque Ele mandou seu Filho para nos salvar. E por isso nós fazemos o bem. Por isso nós fazemos boas ações, né? Não é porque a gente quer ser salvo que a gente faz o bem. Não é porque a gente quer ser salvo que a gente lê a palavra. Não é porque você quer ser salvo que você perdoa o próximo. Você perdoa o próximo porque o ato salvífico de Jesus na cruz tocou o seu coração
E por isso, você cheio do poder de Deus no seu coração, você consegue perdoar o outro. Não é porque você é uma pessoa boa, mas é porque Jesus o purificou. Jesus salvou a cada um de nós, os pecadores. Amém. O mundo todo, ele é culpado. Amém, eu creio. Vou repetir, o mundo todo é culpado. Todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Todos, não há exceção. Não há, versículo de número 9, vantagem nenhuma em ser judeu. E agora, associando aos nossos dias, não há vantagem nenhuma por ser cristão, por ser cristã, por ser membro da igreja presbiteriana independente do Brasil, ou qualquer outra que seja. Isso não vai ser um diferencial perante ao Senhor para ser salvo. Não, sabe Deus, de domingo, de manhã, eu estava lá na igreja, lá, Santa Maria, né? E por isso, olha só como você é crente, né? Então vou passar, né? Não há vantagem nenhuma, não há diferencial nenhum. Todos estão debaixo do pecado, inclusive aqueles que também não vêm. Então não há diferença nenhuma entre vir e não vir. Todos estão debaixo do pecado. Não há nenhum justo, versículo 18. O arrependimento no coração, ele vem de Deus. Eu repeti, o arrependimento, ele vem do Senhor. Nós não nos arrependemos pelos nossos méritos. Nós não nos arrependemos porque somos bons o suficiente para compreender e discernir o que é certo e o que é errado. É o Senhor, é o Espírito Santo que toca o nosso coração e nós, tocados pelo Espírito Santo, nos arrependemos. Nos quebrantamos. Aí temos condições de pedir perdão. Aí temos condições então de reconhecer, de aceitar, não importa, o ato salvífico de Jesus na cruz. Sim, quando nos arrependemos, é a marca de Deus no coração. Quando perdoamos, é a marca de Deus no nosso coração. Quando amamos uns aos outros, é a marca do Senhor no nosso coração. Não é nosso mérito. Não é presente iluminado. Não. É o Senhor que marca e que sela o nosso coração. E por isso talvez que o apóstolo Paulo falou no capítulo 2 de Romanos que a circuncisão é aquela do nosso coração. Porque é sincero. Então nós nos arrependemos não porque somos competentes para isso, mas é Cristo que morreu na cruz para que pudéssemos ser perdoados. E quando entendemos isso, é porque fomos alcançados pela graça. Eu quero te desafiar no dia de hoje a ser alcançado pela graça, se ainda não o foi. Quando somos alcançados pela graça, nós nos arrependemos. Quando somos alcançados pela graça, nós conseguimos perdoar. Quando somos alcançados pela graça, nós conseguimos amar. Quando somos alcançados pela graça, não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Somos alcançados pela graça. Todos pecaram? Sim. Todos precisamos do perdão de Deus? Sim. Nós estamos debaixo de Deus. No mesmo grupo. Todos pecadores. Mas somos iguais diante de Deus. Versículos finais de 21 a 31 fala um pouco de uma introdução sobre Abraão. Porém, antes eu vou ainda falar sobre a questão da justificação. É uma fórmula aqui, eu fiz até uma setinha aqui, eu quero que você tente imaginar a setinha que eu desenhei. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Amém? Amém. Eu vou repetir com calma. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Amém. Bem? Amém. À mesma medida que nós nos relacionamos com Deus,
Nós precisamos nos relacionar uns com os que é a igreja. Amém? Relacionar com Deus. Amém. da mesma forma que nos relacionamos com a Igreja. Consigo me relacionar com Deus sem me relacionar com a igreja? Não. Consigo me relacionar com a igreja sem me relacionar com Deus? Preciso então me relacionar com Deus para poder me relacionar com a igreja. E preciso sim me relacionar com a igreja, com os irmãos, com as irmãs, da mesma forma, na mesma medida que me relaciono com Deus. Você sair daqui com essa equação resolvida, para mim eu estou satisfeito. Nós somos destituídos, expulsos do paraíso. Né? O homem e a mulher, atrás, quando é expulso do paraíso, é condenado ao inferno, à morte. A única certeza que nós temos, aliás, quando nascemos, é que um dia iremos morrer. A grande dúvida é quando. Eu só não sei te dizer quando. Se você perguntar para mim, eu vou falar assim, não sei. Deus sabe, eu não pergunta para mim. Por que uns morrem primeiro? Não sei, pergunta para Deus, não para mim. Agora, a única certeza que também tenho é que todos nós pecamos. Todos nós iremos morrer e ir direto para o inferno se não confessarmos os nossos pecados para o Senhor Jesus. Se não nos relacionarmos com este Deus. Se não falarmos diariamente com esse Deus. E se também não nos relacionarmos com a igreja do Senhor Jesus uns com os outros. Na mesma proporção que nós, então, devemos nos relacionar com Deus, devemos nos relacionar com o outro. Eu vou ficar até amanhã fazendo esse gesto aqui, se você não entender. Eu consigo relacionar com Deus e ficar em casa? Desculpa, gritei. Consigo? Eu estou em casa orando. Rapaz, você tem que se comunicar com Deus e com a igreja. Não é incompleto assim, né? Ou é com Deus e com a igreja, ou não é. Ou não tem, desculpa. Se você pensa ao contrário de mim, você não pensa ao contrário de mim, da Bíblia você pensa diferente. Temos que nos relacionar com a igreja, com o povo de Deus, com os irmãos e com as irmãs na fé. Na mesma proporção que nos relacionamos com Deus. Não há uma pessoa que faz o bem. Não há uma pessoa que é perfeita. Não há uma pessoa que é justa diante de Deus. Mas se fazemos o bem, é porque somos alcançados pela graça. Se nós fazemos o bem, é porque fomos tocados pela graça do Senhor. Deus nos vê como justos por Cristo. Não pela graça que nós, não pelas boas obras. Ele olha você como pecador, como pecadora. Mas a partir do momento que somos alcançados pela graça, Ele não vê mais você em Cristo Jesus. Amém? Amém. Mediante a fé, versículo 25. Fé é crer, fé é conhecer, fé é confiar, fé é se entregar. Você tem fé? Tenho fé, pastor. Você crê? Você acredita na palavra de Deus? Amém, eu acredito. Amém. Você conhece a palavra de Deus? E aqui na conta de padeira que a gente fez aqui na calculadora, é 3 a 4 capítulos por dia para você conhecer a palavra em um ano. E depois de você conhecer, você confia nessa palavra, aí você se entrega. Então só é possível você ter fé se você primeiramente crer. Repita comigo, crer. Conhecer. Confiar. E se entregar a esse Deus que envia seu Filho Jesus, Redentor, Salvador. Ele derramou o seu sangue, não foi você que derramou o sangue. Então você tem que crer
E após crer, você vai receber, você vai confiar, você vai se entregar para este Deus grandioso. Não pensar, graça de graça, veio de graça, eu não paguei nada, né? Não, teve um alto preço. Um alto preço foi pago. Sim, é de graça porque você não teve que fazer nada, mas o alto preço foi pago. Não tem valor. É a graça. Somos justificados pela fé e não pelas obras. E aqui eu vou encerrar minha fala, tá? Mas eu quero que você guarde esse finalzinho, porque eu não quero soar contraditório com a própria palavra de Deus. Então, atenção. Somos justificados pela fé e não pelas obras e não pelas ações. Amém? Amém. Aí você vai falar para mim, pastor, mas em Tiago está escrito que fé sem obras é morta. Mas o tema central continua sendo a fé. Precisamos ter fé. As obras, elas são consequência da graça de Deus no seu coração. Precisamos crer. Amém? Vou repetir. Precisamos crer. E aí eu vou dar 4 atributos para isso. Crer é amar. Amém? Crer é perdoar. Crer é congregar. Crer é anunciar. É o ID de Jesus. Você crê? Precisamos amar. Se cremos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a nós mesmos. Crer é perdoar. Difícil a palavra, eu sei. Mas a gente chega lá. Perdoar. Crer é congregar. É estar presente. Juntos. Crer é anunciar. É proclamar as boas novas de salvação. Amém? Amém. Feche os olhos, eu quero orar por você nesse momento. Quando fechamos os nossos olhares, temos condições de ouvir a voz de Deus. Feche seus olhos. E fale com Deus em silêncio, para que Ele possa responder os anseios do seu coração. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa. Mais um dia onde ouvimos a tua voz no nosso meio. Graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor nos ensina, nos exorta a ouvirmos a tua voz. Queremos ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração. Fala, Senhor, a cada um de nós, que possamos, Deus, sair daqui, ó Pai, não como mais um dia, mas sair transformados, porque a sua palavra nos fez mudar de pensamento em nossas ações. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas faltas. Purifica, Senhor, a cada um de nós. Transforma a nossa vida. Restaura, ó Pai, as nossas feridas. Oramos pela saúde, de uma forma toda especial. Oramos pela vida do Senhor Luiz, ó Pai. Cuida, Senhor, do teu servo. Que ele possa, ó Pai, sentir a cura pelo Senhor. Oramos também pelas portas de emprego que foram abertas. Oramos, ó Pai, pelas portas das pessoas que estavam em atendimento, aguardando alguma consulta, alguma cirurgia que foram abertas, Senhor. Porque o Senhor está presente no meio de nós, nós te agradecemos. Amém. Oramos por aqueles também que têm estado longe dos teus caminhos. Que o Espírito Santo possa tocar nessas vidas. E elas possam voltar a congregar no nosso meio.
Oramos por aqueles que ainda vão ser alcançados por esse ministério. Pelas vidas que ainda hão de entrar aqui nesse local. Oramos no nome de Jesus. Amém. Eu queria chamar